Olá, primeiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, que todos estejam com saúde, animados e alegres. E vamos lá. Hoje, dia 15 do 10, né, dia dos professores, então eu falo agora com você, pai, mãe, responsável que está aí com as crianças. Se porventura tiver algum professor aí, sinta-se parabenizado, sinta-se abraçado e saiba que o professor é muito importante para a formação de todos nós, professores também, né? Todos nós passamos por uma vida, né, de estudos, desde pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E com certeza todos nós temos um professor que nos marcou e que também nos inspirou para que prosseguíssemos com essa caminhada de ensino. Mas vamos lá. Galerinha, a atividade de hoje ainda continuamos com o princípio do alvo, né? Com os arremessos, né? Lançar algo no nosso alvo. Então hoje temos duas atividades ainda semelhantes com a que trabalhamos nas 2 semanas anteriores. E quais são? Agora eu vou pedir para que, né, o adulto que esteja aí acompanhando a criança faça, por favor, um alvo redondo com mais ou menos 1,5 m de distância entre o chão e o alvo, né? Mais ou menos 1,5 m de distância e 1,5 m de altura, uma distância de altura. Esse alvo pode ser em um formato de círculo. Ah, mas como que eu vou fazer? Eu vou ter que sujar minha parede? Não precisa. Você pode pegar uma fita crepe, um durex, alguma fita autoadesiva, colante aí, e fazer esse círculo redondo, esse alvo redondo, né? Se é um círculo, é redondo, né, professor? Então pode fazer esse círculo, dentro desse círculo, fazer um círculo médio e um círculo um pouquinho menor, ok? E aí a gente vai fazer pontuações nesses círculos. O círculo pequeno do meio vai valer 20 pontos, caso a criança acerte-o. O círculo médio, 15 pontos. E o círculo maior, 10 pontos, ok? E como faremos isso? Sabe aquelas bolinhas amarelinhas que a gente jogava bets aí na nossa infância? Então, quem tiver uma bolinha daquela lá, é perfeito para que o aluno perceba onde ele acertou. Por quê? Suponhamos que a gente vai fazer essa atividade do lado externo da casa, né, numa parede de fora, e com os alvos desenhados, a gente vai molhar essa bolinha e pedir para que a criança arremesse. Por quê? Porque onde essa bolinha acertar, vai ficar marcado com a marquinha d'água na parede, certo? Algo que não vai sujar, vai secar, depois vai sumir. Então, a estética da sua casa vai permanecer, tá bem? Então, você pode deixar a criança, né, a 3 passos de distância da parede e esse alvo da parede de 1,5 m, para que de uma linha de mais ou menos 3 a 3,5 metros de distância, ela consiga olhar para esse alvo um pouco acima da linha de seus olhos, certo? Não vai ser algo que ela vai ter que mirar muito para cima e nem muito para baixo. Ela vai ficar numa posição ereta, como a gente está a 3 metros do alvo, ela vai olhar quase que em posição reta, tudo bem? E aí pedir para que ela faça 2 arremessos, com a mão dominante, no meu caso a direita, e 2 com a mão dominante. E após esses arremessos, fazer perguntas para ela. Como ela se sente fazendo o arremesso com a mão dominante e com a mão não dominante? Qual foi a sensação dela ao fazer esses arremessos com as 2 mãos? Ok? E qual ela sentiu mais facilidade e por quê? E qual ela sentiu mais dificuldade e também o porquê? É muito importante a resposta dessas crianças, tá bem? Tá, professor, você me disse que teria aí 2 atividades. Qual é a segunda atividade? Na segunda atividade, sabe aquelas bolinhas de borracha pequenininhas que a gente bate elas no chão, elas somem, que a gente nunca mais acha, né?
seria muito interessante se pudéssemos realizar com aquelas bolinhas. Então, quem tem uma bolinha dessa pode usar. Quem não tem, pode usar uma outra semelhante. Como que a gente vai fazer? Bandejinha de ovos, né? Tanto a bandejinha de uma dúzia ou aquela bandeja maior. A gente vai pegar e deixar essa bandeja em cima de uma mesa, vazia, é claro, e pedir para que a criança se distancie da mesa e tentar fazer com que a criança arremesse a bolinha para a bolinha quicar no chão, e quando ela pular novamente, ela para em cima dessa bandeja, ok? Ah, professor, mas qual a importância disso? Para que a criança adquira a ciência da distância em que ela vai precisar fazer esse arremesso, a força que ela deve imprimir nessa bolinha, lembrando que essa bolinha vai quicar, certo? E o controle dessas duas qualidades, dessas duas eficiências que ela deve ter, em imprimir a força e saber qual a distância que ela tem que arremessar a bolinha. Eu tenho que arremessar a bolinha mais perto de mim, ela vai dar um kick maior. Eu tenho que arremessar a bolinha mais perto da mesa para que ela dê um kick menor. Então a criança vai aprender a ter esse discernimento com essa atividade. Ah, professor, mas eu não tenho essa bola. Então a gente pode pegar a bola grande que tenhamos em casa mesmo, bola de futebol, bola de basquete, a mesma bolinha amarela que usamos na atividade anterior, e aí fazer com um balde, né? Porque por óbvio essa bola grande não vai parar na bandejinha de ovos, pode fazer com um balde, para que a criança quique essa bola e a bola caia dentro ou mais próximo do balde, tudo bem? Então essas são as duas atividades de hoje, espero que consigam realizá-las e que consigam também perceber a coordenação e o lado dominante aí de nossas crianças, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Tenham um ótimo final de semana, tchau, tchau!